Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto ele vos disser. E no versículo 11. Este princípio de milagres, né, o início dos milagres que ele estaria operando, este princípio de milagres fez Jesus em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Queridos, o fabuloso de Deus acontece quando um indivíduo como eu e você, né, cheio, aonde o Senhor opera o milagre, aonde o sobrenatural se manifesta, aonde os feitos poderosos vêm e causam impacto na vida desse vaso. Nós somos vasos do Senhor. Nós somos homens que precisam estar cheios do Espírito, sendo conduzidos pelo Espírito. Agora, filho, ser obediente, porque a obediência individual, a obediência à palavra do Senhor, que vai me levar a viver as coisas grandes dentro desse ano de 2026. Que esse vaso seja cheio do vinho novo. Que esse vaso seja cheio do vinho novo. E não da água, queridos, da nossa humanidade comum, do ordinário, do natural simplesmente, mas do extraordinário, do sobrenatural, da transformação desta excelência do Senhor nas nossas vidas. Agora precisa haver em mim uma disposição de obedecer o Senhor. Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser. Perceba que esse fazer tudo está relacionado a viver tudo que Deus tem. Uma obediência à palavra do Senhor. Um estar prostrado, um reconhecer. Estou falando de uma regra de vida pessoal. Minha regra é essa. Eu obedeço a palavra. Eu busco no Senhor capacitação todos os dias para uma vida em obediência à palavra. Porque, queridos, a fé verdadeira, essa aqui está sendo construída todas as vezes que nós estamos com a palavra. A fé que é gerada por estar e continuar nesta presença gloriosa, ela não questiona. A fé verdadeira não questiona. Ela executa a vontade, mesmo que logicamente pareça não ser. A verdadeira fé executa. Diga para o teu irmão: a verdadeira fé executa a vontade do Senhor. Perceba, queridos, que o verdadeiro milagre ali aconteceu através das mãos de servos que eram desconhecidos. Maria disse para eles: faça o que ele mandar. E foi através daqueles homens, daquela movimentação que o Senhor operou o milagre. Deus quer fazer milagres na sua vida. Deus quer operar milagres através da tua vida em 2026. E você precisa estar pronto para isso, posicionado para isso. Agora, filho, é verdade que você precisa de um esvaziamento do velho para o novo. Você percebe, filhos? Coisas precisam mudar, que coisas precisam acontecer.
que precisa haver uma limpeza nessa talha. Todo resíduo, toda tranqueira do passado precisa sair para o vinho novo entrar, para a coisa extraordinária romper. Quanto mais nós nos esvaziamos de nós mesmos, mais o Senhor nos enche, mais capacitados nós somos, mais atentos à verdadeira realidade, que é a realidade dos céus, nós estamos. Eu estou falando, querido, que a palavra diz, até a borda. A minha talha precisa estar cheia até a borda. Para isso eu preciso de uma dedicação. Queridos, a glória do Senhor. O Senhor não divide a sua glória. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração precisa ser dado ao Senhor. A minha talha precisa estar até a borda de vinho novo. E percebe que aquele vinho era o melhor. O que Deus tem para você é o melhor. Diga para o teu irmão, o que vem do Senhor é o melhor. Estou falando dessa qualidade superior, da unção divina que nos envolve, o melhor vinho, a melhor qualidade. Deus que faz em mim. O Deus que faz em você, o que Ele faz é melhor do que qualquer esforço seu. Você não consegue a excelência. O que Deus está fazendo é o excelente, é o melhor. São os melhores frutos da terra. É a abundância de frutos. É a multiplicação dos céus. É a grandeza do Senhor te envolvendo e te levando a viver uma excelência que vai te surpreender todos os dias. Quando Deus ele toca o indivíduo, queridos, a vida desse indivíduo se torna um espanto para o mundo. Porque esse homem vai se mover de uma forma tal, ele vai dizer coisas, ele vai contar uma história poderosa. O mundo vai ficar espantado. E é disso que eu estou falando, queridos. Ou melhor, é disso que Deus está falando nesses últimos dias para nós. De uma movimentação que vai espantar o mundo. As pessoas não vão te ver mais da mesma forma, porque algo está acontecendo dentro de você. Os resquícios daquilo que gerava bloqueio estão sendo retirados e o vinho novo está sendo colocado. Querido, você é capaz de sentir agora o sabor do extraordinário? Você consegue sentir o sabor do extraordinário de Deus? De uma vida exalando o bom perfume de Cristo. Eu não estou falando de coisas que são ordinárias, nós estamos falando de coisas extraordinárias. É disso que Deus tem compartilhado conosco. Céus abertos. Queridos, como eu estou te vendo, eu fechei os olhos e eu vi o céu aqui pertinho, palpável. É Deus falando, toca, acredita, saiba que eu sou Deus presente na sua vida. Tua vida precisa ser vivida um sinal
estou falando, queridos, de um testemunho pessoal que aponta para Ele. O meu testemunho mostra, revela o Cristo. Quando as pessoas olharem para mim, para você, o que elas vão enxergar? Cristo. Porque o meu testemunho, o teu testemunho precisa apontar para o Cristo. Não é o que a Bíblia diz? Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Ele. Então, a minha vida pessoal aponta para a glória de Deus. O que isso vai fazer, queridos? Contar essa história? Meu testemunho apontar para a glória vai gerar interesse, vai gerar fé nos outros. Quando você vive um milagre, filhos, olha, as pessoas que estão ao teu redor, elas começam a acreditar. Se você vive uma vida de milagres, se você manifesta a glória do Senhor, as pessoas vão olhar para você e vão crer. Não, é verdade. Esta história precisa ser contada. E a tua prosperidade depende, queridos, da história, porque as pessoas estão atrás da experiência. Elas precisam viver. Eu não disse para você há pouco, eu comprei um relógio por conta da experiência, não por conta do objeto. A minha história precisa ser a história. A minha história, ela precisa ser a vitrine do reino. Diga para o teu irmão, a tua história, irmão, precisa ser uma vitrine do reino. Estou falando de refletir a glória em todas as áreas da tua vida, em todos os ambientes que você estiver. Ah, queridos, eu não sei se você tem ouvido, se você tem lido, se você tem contemplado aquelas pequenas reflexões, mas elas são tão poderosas, porque elas são bíblicas. Aquelas que eu tenho colocado no grupo lá. Poder da palavra. Poder de uma boa história. Uma boa história, ela gera vida. Esta boa história que foi contada para você, falaram de Cristo para você, gerou vida. Estava morto, estava caminhando na escuridão. Aquela história trouxe você para a luz, para a experiência. E é isso que as pessoas estão buscando, experiências. Por isso que eu estou dizendo para você, que vai definir esse ano, é você falar quem você é e o que você carrega. Isso é importante. Quem você é? Qual a tua identidade? Você vive governo? E o que você está carregando? O que você tem a oferecer para as pessoas? Porque elas estão atrás de experiências. Isso, queridos, em todas as áreas da sua vida. As pessoas querem experiência. Eu não quis uma experiência com um relógio. As pessoas elas estão adquirindo objetos por conta da experiência. E a nossa experiência com Cristo fez toda a diferença na nossa vida, filho. Mudou a nossa história. Mudou o rumo da nossa jornada. Nós estávamos indo para o inferno, agora estamos indo para o céu. Porque contaram uma história tremenda. Uma história que ela invadiu o coração e ela causou um impacto violento dentro do nosso coração, que tudo foi transformado. Eu era criatura, agora eu sou filho. Agora eu sei que sou amado. Eu sei que o Cristo me ama. Ainda que muitas coisas a gente não entenda. Queridos, por que a Natália está lá? Eu sei, filho, que ela é amada.
que ela é desejada. Que Deus projetou algo na vida dela, e tudo aquilo que foi projetado, nada mudou, continuou. Eu posso não compreender agora, mas eu vou compreender no momento que o Senhor assim desejar, que eu tenha clareza. O que eu sei, filho, é que você é uma pessoa amada. O que eu sei é que algo eterno rompeu na tua vida. O que eu sei é que você foi alcançado por esse amor profundo, o amor de Deus. Isso eu sei. Ali, naquele casamento, rompeu o primeiro milagre. Ou seja, era o início, era o rompimento de uma série de milagres que se seguiriam. Agora, queridos, traz para esse contexto. O ano começou agora. Será que você consegue enxergar uma sequência de milagres sendo vivida ao longo desse ano? Será que você consegue acreditar que o Senhor está interessado em operar milagres na sua vida? Será que você consegue entender que só existe uma forma de você viver, só existe um estilo de vida para ser vivido para nós, que é o do reino? Para estar envolvido em meio aos milagres. E muitas vezes as pessoas ficam presas nas picuinhas da vida. Eu disse para você, queridos, não deixa toda esta informação inútil ficar circulando na tua mente todos os dias, que não vão acrescentar nada na tua vida. Para nesse momento, é o início do ciclo. Para nesse momento, deixa o silêncio ocupar a sua mente para que você consiga ouvir. Queridos, eu estou falando das estratégias de Deus para o ano. O que Deus tem, o que Deus quer. Deus tem falado esses dias aí que eu preciso fazer o meu melhor, aonde eu estiver, o que eu estiver fazendo, precisa ser o melhor. O Hélio tem uma oficina de moto, ele precisa fazer o melhor para os clientes dele. Ah, vou fazer de qualquer jeito. Ah, queridos, não dá mais para fazer o comum. Porque nós estamos falando, queridos, de avanço violento, nós estamos falando de uma vida de prosperidade, nós estamos falando de uma vida que avança, nós estamos falando de correntes quebradas, de muralhas sendo arrancadas da nossa frente. Então, o Hélio tem que fazer o melhor dele. O melhor, a excelência, aquilo que ele puder de melhor. Porque esse é o direcionamento de Deus para nós. Ou seja, ele precisa se manter sempre disponível para servir. Esse serviço é interessante, né, filhos? Porque o serviço daqueles servos era ser rigoroso na instrução. Não foi que Maria falou? Tudo que ele mandar, faça. Essa é a instrução. Faça o que o Senhor te mandar. Você quer viver um grande ano, o melhor ano da sua vida? Faça tudo o que o Senhor mandar. E o Senhor está mandando você, nesta manhã, fazer uma limpeza mental. Banir pensamentos inúteis. Para de assistir coisas inúteis. Começa a fechar o cerco. E se for o caso, querido, desinstala a rede social. Começa a fazer aquilo que, de fato, vai fazer com que o mestre encontre um coração disponível para que ele possa usar a sua vida continuamente. É exatamente isso que Deus tem
que Deus quer para mim e para você. Você, queridos, é a talha que Deus quer usar. Diga para o teu irmão, irmão, você é a talha que Deus quer usar. Querido, não aceite ser água. A água aqui dentro do nosso contexto fala de algo comum. Fala do ordinário. Mas não é isso que Deus tem para você. Deus tem o vinho novo, o extraordinário. Então, permita, queridos, que a palavra do Senhor transforme tudo aquilo que precisa ser transformado na sua vida nesse momento. Porque, querido, o melhor de Deus para a sua vida está sendo servido nesse tempo. E a gente precisa discernir isso. Estou falando, filho, de renovo interior. Estou falando de uma mudança genuína. Não estou falando de liturgia, de rituais. Estou falando de um homem de Deus posicionado com um cetro de autoridade para governar. Porque no mundo espiritual, ou você é cauda, ou você é cabeça. Ou você domina, ou você é dominado. Não tem meio termo. Disse domingo, rompa. Isso é ordem de Deus para nós. Esse direcionamento do Espírito Santo. Rompa com o pecado. Pecado, queridos, é o impedimento do vinho novo entrar e você viver